Olá, sejam bem-vindas a esse primeiro ponto que nós vamos estudar sobre o livro As Três Chamas do Lar. E nós vamos começar hoje pelo ponto da esposa, né? E o primeiro ponto mesmo do livro, que é Chamas do Lar. Eu sou Patrícia Vettorazzi, sou casada há 13 anos, tenho 4 filhos e ajudo mulheres a organizarem a vida, a família e o lar, muito baseado no livro As Três Chamas do Lar, em diversos outros livros e estudos e aconselhamentos com sacerdotes, para que a gente ilumine nosso lar, que nós sejamos chamas acesas e que façam florescer dentro da nossa casa. Vamos começar. Eu organizei aqui para não esquecer ponto nenhum, então vou tentar ser de maneira bem didática, tá? Para que todo mundo consiga entender. Se ficar alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários ou então lá no nosso grupo do WhatsApp, que é mais fácil e mais rápido para eu responder. Nesse primeiro capítulo, que é o capítulo 1, sobre a parte da esposa, as chamas do lar. Eu vou ler um trechinho do livro para a gente ter essa introdução e depois eu vou fazendo comentários. Várias são as comparações usadas pelo sábio para designar a missão e a grandeza da mulher no lar. Dá-lhe o nome de candelabro de ouro, de coluna, de chama do templo. Tece um hino à mulher forte e não omite a circunstância de andar sempre acesa a sua candeeira. A sua candeia não se apaga à noite. A chama que orienta, que ilumina, que acalma, que aconchega a si, que vela e velando se consome. Tudo isso se entende e se acha na vida da mulher que é esposa, mãe e dona de casa. Essa é a primeira parte desse capítulo do livro. E aí a gente vai começar a entender como ele traz essa questão da imagem da mulher como fogo, né, que ilumina a casa. Né? Ele traz a casa, o lar, como se fosse uma lareira, como se fosse uma fogueira. E nós somos essa chama que está ali. A chama ela não pode ser muito forte, mas ela também não pode ser muito fraca. Ela tem que estar na medida, tem que estar em equilíbrio. Então ele traz a mulher como símbolo, né? Essa chama, que é dividida em 3 partes. A chama da esposa, a chama da mãe educadora e a chama da dona de casa. E aqui eu queria que vocês entendessem que não é sobre dar conta de tudo, sabe? De estar com a casa sempre muito arrumada, de trabalhar fora, de botar a criança na escola, de fazer dever de casa depois, aquela coisa toda. Não é sobre dar conta, não é sobre fazer coisas todos os dias. É sobre manter essa harmonia, esse fogo aceso em equilíbrio. Mais para frente, né, como eu disse, a gente vai desenvolver todos esses pontos da esposa, da mãe e da dona de casa. Cada aula a gente vai tratar de um ponto. Hoje a gente está falando especificamente do ponto da esposa, tá? E esses pontos, eles são diferentes. Cada um tem as suas características, mas eles não são independentes. Se a esposa está ferida, está magoada, está triste, a mãe vai enfraquecer. Ela vai tratar o dia, as crianças de maneira mais para baixo, mais cansada, né? Com um olhar mais triste da coisa, com pouca paciência, talvez. Se a casa estiver um caos, né? Um caos, o matrimônio vai sofrer. O casamento, a relação com o marido vai acabar sofrendo alguma coisa. Por quê? A gente vai ficar super preocupada que tem que lavar roupa, lavar louça, lavar banheiro, esse monte de coisas da casa, e às vezes não vai dar atenção ao marido. Não vai conversar, não vai ter um momento ali com seu esposo. Então vai afetar isso também. E a maternidade, que a parte da maternidade é a que mais consome, nesse caso, o tempo e as atividades da mulher, né? Ela apaga, ela atrapalha, se ela estiver desequilibrada, ela vai refletir nas outras também. Então aqui no livro ele chama muita atenção para que a gente cuide de equilibrar todas as chamas, de estar bem em cada ponto desse. Eu vou dar um exemplo agora, assim, bem comum que você pode acontecer, tá? Vocês acordaram de manhã
e aí tiveram uma pequena discussão ali com o esposo sobre alguma coisa, independente da coisa, teve uma discussão. Você já vai sair do quarto com o ambiente na sua cabeça ali, né, carregado de preocupações, de irritação. O seu dia, se você não conseguir organizar novamente a sua cabeça com relação a isso, não tratar isso ali com seu esposo, o seu dia vai todo transcorrer dando problemas em outros pontos. Você vai estar irritada por causa daquela briguinha que você teve de manhã, uma discussão boba com seu esposo, você vai acabar gritando com as crianças, você vai acabar se desorganizando na hora de arrumar as coisas porque você vai estar pensando em outra coisa. Então, assim, quando um ponto é desequilibrado, ele vai afetar os outros. É difícil manter tudo equilibrado, mas a gente precisa estar atenta para quando acontecer um desequilíbrio em algum ponto, tentar logo pedir desculpa, perdoar, organizar a mente ali para que as coisas voltem a funcionar normalmente. E nós temos um exemplo disso na Bíblia também, tá? Em Provérbios 14, tem acho que a frase mais citada quando vai falar das mulheres, né? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata derruba com as próprias mãos. Então é isso, quando a gente está com a cabeça desequilibrada, em um desses 3 pontos, a gente vai derrubando a nossa casa aos poucos. Né? A gente precisa sempre estar atenta a isso. Se tem um ponto aqui que está dando problema, às vezes o ponto que está dando problema, naquele momento, não é o problema real. O problema real aconteceu antes e você não prestou atenção. E aí você precisa resolver outra coisa para poder ajeitar o restante da vida, daquele dia pelo menos. E edificar, gente, pensa numa obra, numa reforma, dá trabalho. E é um trabalho contínuo, né? Você vai começar a fazer uma construção de uma casa. Você começa de baixo, aí você vai fazendo aos pouquinhos, aí você vai subindo parede, bota telhado, né? É um trabalho contínuo. Eu não posso fazer hoje, eu vou fazer uma parede e vou fazer um pedaço de telhado. Não vai dar certo. A coisa vai estar desequilibrada. Então é trabalho contínuo, é algo que exige esforço, que você precisa ali estar atenta aos detalhes, né? Numa obra você tem que estar atenta a tudo. O preço dos materiais, o preço da mão de obra, o tempo que vai levar. Na casa é isso também. Na nossa vida a gente tem que estar de olho em todos os detalhes, sempre atenta. Muita coisa assim que a gente pode deixar passando, né? Muitas vezes a gente não pensa que ao nos alimentarmos de inspirações, é bom isso, tá? Você se alimentar de inspirações, de coisas boas, mas isso num excesso acaba atrapalhando a nossa vida. A gente não pode deixar um vídeo do Instagram ou uma pasta de imagens bonitas do Pinterest, sabe? Atrapalhar a nossa vida, porque não, eu só quero, só vou ser feliz, meu casamento só vai ser feliz se eu tiver tal tipo de armário, sabe? Ainda mais coisas materiais. A gente precisa olhar para essas coisas, desejá-las, tá? Mas na medida que eu entendo o que eu tenho, eu faço o melhor que eu posso com as coisas que eu tenho hoje, buscar agradecer as coisas que nós temos. E isso também ajuda a edificar o nosso lar. Quando a gente é grato pelas coisas que nós temos hoje. Não ficar só pedindo e sonhando com o futuro. Quando eu tiver, quando eu fizer, né? Quando eu for mais velha para fazer tal coisa. Olhe para a sua vida hoje, agradeça pelas coisas que você tem hoje, agradeça pelo seu casamento, pela saúde dos seus filhos. Mas eu tenho um filho que está doente. Agradeça também, porque se ele está doente, ele está com você e você está tendo momentos para se santificar, de sacrifícios, de ver a dor do seu filho e entender um mínimo ali do que Nossa Senhora passou e falar, meu Jesus, imagina eu no lugar de Nossa Senhora, talvez eu não fosse capaz de fazer o que ela fez. E pedir com humildade, me dê forças, Senhor, para eu aguentar. E isso vai te deixar mais forte, vai deixar você mais sábia, mais inteligente, mais com suas intuições mais limpas e nítidas para você conseguir segui-las.
Bom, e o perigo maior que a gente vê é se esse fogo se apagar. É o apagamento desse fogo, se acontece aí de uma chama ir enfraquecendo a ponto dela se apagar, essa família vai ser destruída. E na família, a mulher, ela é um ponto fundamental, é um ponto muito, muito importante, né? Ela dá ali aquele brilho, ela dá harmonia, ela dá aconchego, ela que está sempre disponível para os filhos, né? Então a gente precisa estar muito ali observando essas questões, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente cuida das coisas. Se a gente está falando de tom de reclamação ou se a gente está falando em tom reprovativo, a gente precisa prestar muita atenção nisso, porque como a gente fala reflete como a gente está sentindo por dentro, né? Então, essas coisas, esses detalhes são importantes e fazem diferença no dia a dia. Então, aqui nesse capítulo ele dá um alerta também, essa questão do fogo ir diminuindo, quando a gente começa a ter alguns sinais, tá? De que isso vai acontecer. Ele mostra pra gente aí. Um descuido da vida espiritual, quando você deixa de rezar, deixa de se confessar, deixa de frequentar os sacramentos. Isso vai te deixar mais fraca, porque você precisa estar diante de Deus, você precisa ter uma vida espiritual ativa, vamos dizer assim, você precisa estar rezando, estar confessando, estar assistindo missas, fazendo sacrifício, penitências, claro, dentro da sua realidade. Hoje eu não tenho como assistir missa diária, né? Queria muito, não tenho como, mas quando for possível, farei isso. E aí a gente precisa entender, nossa, eu tenho o meu dia dessa maneira, então eu vou organizá-lo para que eu tenha tempo, né, de fazer as minhas orações e tornar isso prioridade. Incluir isso na rotina diária da sua vida, né? Todos os dias a gente não tem que fazer comida, todos os dias a gente tem que fazer nossa oração, sabe? Ai, não é sempre assim, todo dia eu vou conseguir fazer? Não, vai ter dia que você vai estar rezando no meio da sua oração da manhã e a criança já vai estar batendo na porta, falando que tá com fome, ou outro acordou chorando, e aí você vai adaptando as coisas ali, mas sempre ter a intenção de fazer essa oração, de concluir essa oração, né? Não conseguir terminar a oração da manhã, tudo bem, vai tratar das coisas, café da manhã, aquela coisa toda, depois, mais pra frente no dia, faz uma pausa, 10, 5 minutos e termina a oração. Faz uma outra oração, pedindo a Deus que você te ajude para encerrar esse dia. Isso faz diferença. Outro ponto que é um sinal de que alguma chama está enfraquecendo é o acúmulo de ressentimentos, sabe? Coisas que você deixou passar e não perdoou, coisas que você não botou para fora, que você não conversou com seu esposo, ou que você não corrigiu o seu filho, coisas quebradas, inúteis pela casa. Ah, mas você está falando de coisas materiais. Isso influencia nos nossos sentimentos, no nosso espírito. Então, quando a gente tem uma casa muito acumulada de coisa quebrada, coisa para consertar, sabe? Assim, tipo, rasgou, sei lá, uma colcha da cama, tá com rasgou. Aí você guarda, você não usa, você guarda ela, vai assim, não, uma hora eu vou costurar, uma hora eu vou consertar, não sei o quê. E ela fica lá, ela vai ficando, passou 1 ano, passou 2 anos. Essa colcha, ela tá sendo um ponto ali de desequilíbrio nas coisas da casa, sabe? É um acúmulo de tralhas. Então, até essas coisas materiais, em excesso de coisas para consertar, de coisa quebrada, que não funciona, a gente precisa se livrar disso. Ou conserta e volta a usar, ou descarta, dá fim, doa, enfim. Aí você tem que olhar as condições como estão as coisas. Desânimo constante, a pessoa está muito desanimada. Às vezes o marido chama, poxa, vamos fazer um passeio. Hoje não quero não. Ai, amor, vamos fazer uma comida diferente. Sabe? Sempre não quer fazer atividade com os filhos, não quer brincar, não quer interagir, ter aquele momento ali, você fica, não sei o quê. Tipo assim, o desânimo pode ter várias causas, né? Até de questões nutricionais. Então, a primeira coisa que eu recomendaria é faça um exame, vê como é que tá a questão de ferritina, vitamina B, essas coisas assim. Procure um nutricionista, um endócrino, para te orientar melhor nisso. Porque às vezes você tá com alguma disfunção no corpo de vitaminas que tá deixando você desanimada, tá?
não olhe já para um desânimo como se fosse depressão ou coisa assim. Primeiro procura fazer um check-up nessa questão nutricional para depois buscar uma ajuda psicológica, se for o caso de algum desânimo constante com relação à depressão, tá? Muitas vezes mudar a alimentação ajuda, rotina de sono, meditação, ouvir músicas mais suaves, né? Oração, isso tudo ajuda a gente a criar ânimo, a ter um ânimo novo. Comparação é um ponto assim, acho que um dos pontos que muita gente cai sem perceber, sabe? A gente fica se comparando, a gente olha um vídeo, olha a vizinha, olha uma amiga da igreja, a irmã, enfim, a gente fica se comparando e a gente se compara em tudo. Se a gente deixar, a comparação ela toma conta da nossa vida. A gente vai comparar nossos filhos, a gente vai comparar nosso marido, nossa casa, nosso jeito, nossas roupas. Então, assim, você pode olhar para outra pessoa, elogiar aquela pessoa e gostaria de ser como aquela pessoa ou ter aquilo que a pessoa tem, mas nunca em tom de comparação. Você pode usar isso como motivação. Se uma pessoa, nossa, você tem uma amiga que ela consegue fazer todas as orações dela na paz, sem as crianças interromperem, sem ter a casa no fuzuê, né? Você conversa com ela e fala, amiga, me conta como é que você faz, me explica e me dá esse bizu aí das coisas, porque eu não tô conseguindo, né? Não ficar assim, nossa, ela só consegue porque ela isso. Nossa, ela só faz isso porque ela isso, entendeu? Não se comparam. Então eu não consigo porque papapá. Sabe? A gente precisa olhar, novamente, olhar para as nossas condições, para as nossas circunstâncias, para a nossa vida e tentar encaixar as coisas boas e verdadeiras dentro das nossas condições, não na do outro. Outra coisa aqui, para finalizar essa questão dos pontos que mostram que você está enfraquecendo, é a sensação de injustiça. Você se sentir injustiçada das coisas da vida, né? Enfim, aí entram várias coisas também, tipo, a minha casa não fica arrumada porque eu não tenho ajuda. A minha casa é assim, porque tal. Sabe? Eu sou uma coitadinha, eu não consigo. Às vezes a gente faz isso sem perceber também, né? A gente tá se sentindo injustiçada por coisas que não deveria, sem estar prestando atenção nisso. Isso vai, abaixando a nossa chama, vai nos abafando, vai nos sufocando. Vamos continuando. E aí, quando a gente percebe essas coisas, a gente vai tomar um susto e vai entender que a gente está vivendo ali no automático. Eu estou só sobrevivendo às demandas das coisas. Alguém me pede aqui, eu resolvo, alguém me pede ali, eu resolvo. Mas viver, ter controle, né, governar a minha casa, a minha família, está ficando de lado. E esse é um dos pontos assim das responsabilidades femininas que mais importantes para a sociedade e para ela em casa. É ter esse governo da casa. Sabe? O marido entraria como um presidente que toma decisões, que vai financiar tal coisa, vai ordenar tal coisa, vamos seguir esse caminho e tal. E a mulher vai atrás governando isso. Tipo, vamos fazer assim, nesse momento, entendeu? Aí tem outra imagem também para isso, é a questão de um barco. Você imagina um barco, assim, um navio bem grande, e aí você tem o carinha que fica lá no leme, e você tem o que está lá em cima na vela olhando para as coisas, tomando a direção e tal. Então o marido é esse, que ele fica lá observando o horizonte, vendo se não tem perigo, tomando a direção, vira para cá e vira para lá. Falando, né? Tanto a leste, tanto para oeste, o quê? E a mulher tá lá no leme, vira para cá, vira para lá e segura firme para não deixar virar, né? Então a gente tem que ter esse trabalho conjunto, a mulher e o marido. Bom, mas e aí? Onde a gente encontra força para poder nos alimentar esse fogo, para não deixar esse fogo apagar? E aí a gente lembra aqui em Timóteo,
né? Reaviva o dom de Deus que está em ti. A gente sempre tem que lembrar, nós somos filhos de Deus. Nós colaboramos com a criação quando nós demos o nosso sim e deixamos Deus agir em nós, nos transbordar em vida, termos o nosso filho, cuidarmos da nossa casa, do nosso marido. Então a gente tem que sempre lembrar disso, que Deus nos deu a graça, Deus as mantém. Quando nós casamos, no dia do nosso casamento, a gente recebe uma graça especial do sacramento do matrimônio e ela vai nos dar força, ela vai nos sustentar. Né? E que coisas a gente pode fazer também para poder ajudar a manter essa chama viva, né? É pedir ajuda, chegar para o marido, olha, não estou conseguindo organizar as coisas, me ajuda. Porque a visão do homem e da mulher ela é diferente. A mulher, ela tem uma visão para o hoje, para o agora. O que eu preciso fazer hoje? O que eu tenho que resolver? No máximo, até amanhã, tá? Gente, isso não é assim regra, tá? E é claro que nós podemos desenvolver essa visão de olhar mais para frente. Mas o natural é a mulher estar preocupada com agora. Ah, tá na hora de tomar banho. Olha, não tem que comer agora e depois tomar banho porque a gente vai sair, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Olha, tá dando a hora. Isso é natural da mulher. Do homem, não. A visão do homem ela é mais pra frente. Ele vai ver, tipo assim, você quer marcar alguma coisa pra semana que vem, você fala assim, eu quero marcar pediatra, quinta-feira. Aí o marido, não, quinta-feira a gente não tinha falado que ia fazer tal coisa. E para eles é mais fácil ter essa conexão a longo prazo do que para a mulher. A mulher é muito ali do imediato, do agora. Vamos resolver, vamos fazer comida, vamos preparar as crianças. E ó, já tá dando hora de dormir. O homem não, o homem a criança tem que ir para a cama 8 horas, 10 para as 8, que ele lembra que a criança tem que tomar banho. E olha lá. Então, assim, a gente precisa entender essas diferenças e pedir ajuda para o nosso marido. Olha, me ajuda, eu não estou conseguindo planejar as coisas para a semana. Me ilumina aqui, me dá uma ideia. E ele vai te ajudar. E ele vai ver que você está se esforçando, sabe? Tentar descansar. Eu sei que é difícil, ainda mais quem está com um bebê pequeno. Eu tenho um bebê de 8 meses. Essa noite passada a gente não dormiu com ele, mas faz parte. Mas quando puder, quando você criar uma rotina que você consiga se planejar, tentar deitar cedo, sabe? Ir para a cama antes de 9h30, no máximo 10 horas. Porque esse primeiro sono da noite, ali, entre 10 e 1 da manhã, é o momento mais reparador do sono. Então, se você vai dormir meia-noite, você só teve 1 hora desse sono mais profundo, mais reparador. Então, você acaba acordando cansada. Então, sempre que você puder, foque nisso, em tentar dormir cedo. Se você dormir cedo, você vai conseguir acordar mais cedo, acordar antes das crianças, antes do marido. E aí você vai conseguir fazer as suas orações, entende? É assim que a gente vai encaixando as coisas. Não é fácil, vai ter um período da sua vida que você vai conseguir fazer isso direitinho. Vai ter um período da sua vida que não vai dar, que você vai ter que reorganizar as coisas. Parar, olhar a rotina, olhar as coisas que você está planejando, também faz parte do bom planejamento. Você precisa analisar. Nossa, isso aqui que eu organizei para fazer, será que vai dar certo? Acho que não, acho que eu botei muita coisa para me fazer hoje. Entendeu? Precisa ter essa visão também. Organizar a rotina, como eu estava falando aqui, você tem um mínimo de organização. E eu sempre falo, vou repetir de novo, comece a organizar pelo horário das refeições. As refeições precisam acontecer, café da manhã, almoço, lanche, jantar, precisam acontecer. Então, se você organizar o horário para essas coisas, vai sobrar blocos de horários livres, né? Que você não marcou nada ainda. E aí você vai conseguir organizar, poxa, nesse horário, entre o café da manhã e o almoço, eu consigo lavar um banheiro hoje. Ponto. Você vai ficar feliz porque você conseguiu lavar aquele banheiro que você se programou para fazer. Entendeu? Então é assim que a gente faz, é organizando a rotina, a gente vai ter como olhar a nossa semana, olhar o nosso mês e achar espaços para a gente conseguir fazer as coisas. Até coisas que a gente queira que virem hábitos, é assim que se começa, tá? Buscar formação, isso aqui que a gente está fazendo, né? Sentando, lendo um bom livro, conversando com o padre, conversando com pessoas que te elevam, não pessoas que vão te deixar para baixo, que vão só querer conversar de fatos, mas pessoas que conversem sobre coisas que vão além, sabe? Que vão te dar conhecimento, te dar uma formação de vida maior do que você tem. Busque sempre isso. E oração. Oração é um ponto fundamental. Quando a gente deixa de rezar, a gente se afasta de Deus
E aí a nossa oração fica fraca e só vai ficando cada vez mais fraca. E a gente vai perdendo força. Então, sempre voltar à oração. Nossa, mas eu não consigo, não sei, não consigo rezar o terço todos os dias. Tá bom, começa devagar. Começa rezando uma dezena e medita naquele mistério que você rezou a dezena. Tá bom. E aí você vai aumentando. Na semana seguinte você consegue rezar duas já, você vai ver. E aí você vai aumentando devagarzinho, até você conseguir fazer completo. Não adianta a gente querer começar com muito. A gente tem um limite, sabe? Você vai querer pular uma plataforma muito grande? Não, você não sabe nem pular ainda, você está aprendendo a dar os pulinhos. Então vamos devagar, um pedacinho de cada vez, um passinho pequeno de cada vez, para não cair. Porque quando a gente quer fazer uma coisa muito grande, a gente cai e aí a gente não quer levantar, a gente se machuca, fica irritada e fica depressiva. Então a gente tem que fazer devagarzinho, pequenas conquistas, vai dando certo. E a gente precisa mudar a mentalidade, sabe? Mudar na nossa cabeça de que nós somos capazes de fazer as coisas. Nós somos capazes de organizar o nosso lar. Nós somos capazes de cuidar da nossa família. Né? Não aquela coisa assim, mas por que tudo sobra pra mim? Eu tenho que fazer tudo sozinha. Se eu não fizer isso, ninguém faz. Eu tô falando isso porque eu penso, às vezes a gente pensa isso também. Eu também penso isso também. Sabe? De tipo assim, nossa, se eu não tirar isso aqui do lugar, botar no lugar, ninguém vai botar no lugar. Vamos mudar esse pensamento. Tipo assim, como que hoje, pensa aí, como que hoje eu posso alimentar essa chama que Deus confiou a mim? Né? Qual dessas três chamas, de mãe, esposa e dona de casa, você está se sentindo mais fraca hoje? Olha para essa e faça uma coisa, pelo menos uma coisa, que vai melhorar. Que você já vai sentir diferença, eu tenho certeza. Bem, para finalizar, para fechar, tem uma frase que a gente precisa guardar assim no nosso coração. Se pudesse fazer uma placa assim, colocar aqui na cozinha, de repente, seria uma boa ideia. O lar depende do fogo que a mulher mantém aceso, tá? O lar depende do fogo que a mulher mantém aceso. Se a gente deixa o fogo apagar, a nossa família vai ruir, vai estragar, vai dar ruim. Então a gente precisa buscar isso, querer de verdade. Não achar que, depois eu vejo, depois eu faço, sabe? Não vou estudar, não, porque faz parte da mulher. Ela precisa também ter conhecimento, ela precisa mostrar autoridade para os filhos olharem, terem orgulho da mãe, o marido, tipo, ter orgulho de ter a esposa, né? E aí a gente tem que olhar para isso e pensar, nossa, mas é muita responsabilidade para uma mulher. Todos nós temos responsabilidade. Os homens têm responsabilidade deles também. Não vou entrar nesse mérito aqui. Mas nós temos que cuidar da nossa responsabilidade, que é manter essa chama acesa, esse fogo vivo. E ele não pode ser muito grande, não pode querer dominar, senão o que acontece com o fogo quando ele tenta dominar? Ele queima, arrasa tudo. Então ele tem que ser moderado. Um fogo que traz calor, que traz aconchego, né? Não é perfeição, não é desempenho impecável, é manter as coisas numa ordem mínima e equilibrada dentro da sua vida, dentro do seu lar. E ter essa vigilância, sabe? Estar atenta aos sinais, às coisas. Nossa, estou fraquejando nisso. Nossa, isso aqui está indo muito bem, vou manter. Isso aqui está dando mais ou menos. Então, olha, avalia de novo a situação para você tomar um novo rumo. Bom, e a gente ter esse conhecimento já é o primeiro passo para a gente conseguir mudar. A gente tem que entrar aí agora com oração, com humildade, pedindo a Deus que nos ajude a ser mais fortes, a ser mais constantes, a rezar mais, para que a nossa vida tenha harmonia, não só dentro da nossa casa,
mais harmonia nossa, no nosso coração com Deus. Bom, vou deixar aí. Vocês podem colocar perguntas aqui nos comentários ou então mandar lá no grupo do WhatsApp. Eu te convido a participar. Lá a gente vai passar todas as informações. A próxima aula vai ser um ponto sobre a mãe. Então acredito que muitas devem ter interesse. Mas lembrem-se, as 3 chamas precisam ser cuidadas, precisam estar equilibradas. Então assistam todas as aulas, que no final do ciclo a gente vai ter visto um pouco de cada uma. Muito prazer, grande abraço!